Assinale aquele conectivo que tem seu valor semântico corretamente indicado. Perceba que, passando para o comando da questão, eu entendo que não importa ler o resto do texto. A galera fala, FGV tem textos longos, mas às vezes o comando da questão não te pede para ver o texto. É aquele conectivo que seu valor semântico está corretamente indicado. Nesse caso aqui, eu não teria que ler o texto, só procurar o que está sublinhado. A falta de água para consumo para finalidade, correto? Agora, principalmente em regiões, não é tempo. Segundo a organização, ordem, não, nada a ver. País de sorte e vai contra. Oposição, não é uma oposição. Contra é comparação? Não faz nem sentido, né? Essa foi fácil, vamos ver outra aqui. O cartaz mostra um protesto contra o bullying. Sobre os termos e as imagens do cartaz, assinale a alternativa correta. A forma de imperativo no cartaz diga representa uma ordem. Tá. Os termos do cartaz se dirigem aos estudantes que sofreram bullying no passado. Não. A imagem central mostra alguém tendo seus livros e cadernos jogados fora por aqueles que fazem bullying. Jogado fora parece tipo jogado no lixo, né? Ele só tá jogando no chão, tipo o Caruso do Chris. A imagem do cartaz prega a não violência contra os que fazem bullying. O cartaz divulga a ideia de que é necessária punição mais severa. Tá. Putz. Assinale a frase que se mostra incoerente. O pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. O otimista a oportunidade em cada dificuldade. Se você dá 100% na primeira metade do jogo, isso não for suficiente, na segunda metade você dá o que sobrou. Isso parece incoerente, né? Vamos ver as outras. Um homem nunca está liquidado até ser enforcado. O pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate a porta. Caramba. Às vezes a FGV manda umas. A curiosidade é o pavio do aprendizado. B. Eu acho que eu já marquei essa questão e marquei errado, não sei porquê. A gente vai progredindo, né, em conhecimento. Próximo. Assinale a opção que indica o seu parecer sobre as seguintes frases. Dar-lhe-ei o prêmio quando vir de novo. Ele não proveu a casa de todo o necessário, nem todos requiseram o prêmio merecido. As três frases estão gramaticalmente corretas. Dar-lhe-ei o prêmio. Requeriram aqui, talvez. As três frases apresentam erros de norma culta. Eu acho que as três não apresentam erros, mas uma delas sim. Só a primeira frase está gramaticalmente correta. Dar-lhe-ei o prêmio quando vir-lhe de novo. Quando ouvir de novo. Quando vir-lhe. Quando vê-lo. Não sei. Só a primeira frase está gramaticalmente correta. Não, acho que não. Só a última frase está gramaticalmente errada. Eu acho que também não. Vamos determinar qual é a frase que está errada aqui. Eu acho que a primeira está errada e a terceira está errada. E a segunda está certa. Se for esse o caso, a gente tem... Ele não proveu a casa de todo necessário. A letra A não seria, a letra B não seria, a letra C não seria. É porque não tem nenhuma questão que afirme que só essa daqui tá certa, né? Então, cara, só a última frase tá errada.
Caramba, você tem que espremer o cérebro. Então, tipo, quando ouvir, tá certo. Quando ouvir, é porque parece tão estranho. Quando ouvir, tá bom. Próximo. Tá, ele dá uma descrição do que é texto e depois ele dá isso aqui. Na descrição dele, é tipo, todas são texto. Questão esquisita, enfim. Vamos pra próxima. Assinale a frase que apresenta intertextualidade com outra frase muito conhecida. Não apreciamos bem nos outros as qualidades que não julgamos possuir. O que mais besteiras houve no mundo é talvez um quadro de museu. Um quadro só vive graças àquele que o olha. Tudo é puro para os que são puros. Parece um projeto adequado, mas nem tudo que reluz é ouro. Tá. Observe o seguinte trecho de Diderot. Acho que é assim. Em seu discurso sobre a poesia dramática. E indique a alternativa correta sobre sua significação ou estruturação. A função de um autor é uma função bastante inútil. É a de um homem que se acha em condições de dar lições ao público leitor. E a função do crítico é mais inútil ainda. É a de um homem que se acha em condições de dar lições àquele que se acha em condições de dá-las ao público. O texto mostra uma visão positiva do autor e negativa do crítico. Os segmentos sobre 2 pontos são explicados por afirmações anteriores. Que? Não. O trecho mostra uma condenação geral das obras literárias. A pergunta formulada no meio da frase não é respondida no trecho. Claro que é. O pronome pessoal las na forma verbal dalas se refere ao substantivo condições. Não. Olha. Pra mim todas estão erradas. Mas a B tá certa. Vai. Considere o texto a seguir. Esquemando no Brasil. Vamos ver se o comando da questão já nos poupa de ler o texto. Só não há mudança de sentido no texto em destaque em aproximadamente em 2024 as queimadas cresceram 104% em comparação ao mesmo período de 2023 com 78 mil focos. Não há mudança de sentido. Bom, eu acho que a letra A ela já muda muito o sentido, né? Porque aqui é em 2024 especificamente e aproximadamente não é específico. Como está pedido aqui não muda o sentido, então eu vou procurar outra, né? As queimadas cresceram aproximadamente, mesma coisa. Muda o sentido com relação às outras. Aí você vê que até aqui é igual. Aproximadamente de novo aqui. Ah, meu Deus, espera aí. Cresceram 104% em comparação ao mesmo período de 2023. Em 2024, as queimadas cresceram aproximadamente 78 mil focos. Tá. Acho que a D não muda o sentido lá da frase, né? O sentido permanece o mesmo. Se a gente erra uma questão que está pedindo o sentido ou qualquer tipo de interpretação que a gente já teria que fazer normalmente na nossa leitura cotidiana, então é porque está faltando uma capacidade interpretativa. Observe o fragmento textual. O texto que o professor tinha diante dele ocupava 2 páginas inteiras do livro. A introdução era em forma de suspense, o desenvolvimento do texto ia lentamente desvendando o mistério. Trata-se de um texto descritivo sobre o qual podemos fazer corretamente a seguinte afirmação. A descrição mostra um observador especializado, pois indica conhecimento específico sobre o tema. O fragmento descritivo que compõe o texto se insere num texto narrativo, conforme fica evidente no final.
Narrativo. Não tem nenhuma narração nesse texto. O tema do texto descritivo acima se insere em temas populares de ampla utilidade. As observações presentes no texto mostram um julgamento estético. O observador mostra limitações em seu conhecimento do texto por meio do vocábulo utilizado. Eu não sei. Próximo. Assinale a opção em que a palavra sublinhada possui variação de gênero e de número. O homem é um animal racional. Ele canta muito alto. O homem bondoso sempre é benquisto. A pessoa educada é bem recebida pelos outros. Os pratos simples podem ser bem saborosos. C, né? O C, a palavra bondoso pode mudar em gênero e pode mudar em plural singular, né? Eu espero que seja isso. Próximo. Assinale a frase em que a colocação do pronome pessoal oblíquo está correta. Me deram. Não tem negócio de me deram, não. Não deram-me. O não é atrativo de próclise. O presente foi me dado é caro. Que foi me dado, né? Que foi me dado. Quem me deu esse presente? Quem me deu? Tá. Quando viram-me em casa. Quando viram-me. Eita, peraí. Quando me viram. Peraí. Quem deu-me ficaria muito estranho, né? Mas o presente que me foi dado. Foi me dado. Peraí. Ah, tá certo. Às vezes só pela estranheza que soa, dá pra acertar. Próximo. Assinale a frase em que mostra a oposição sem a ajuda de antônimos. O progresso é um grande atraso. Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e eficaz do exemplo. O telescópio restringiu a imagem do mundo, o microscópio ampliou-a. O grande perigo da tecnologia é implantar no homem a convicção de sua onipotência, impedindo de ver a sua fragilidade. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Não há nenhum antônimo aqui, né? Mas há uma oposição entre possível e impossível. Só que isso é feito por meio de o contrário, né? Próximo. Abaixo há um grupo de frases de valor argumentativo. Assinale a frase que faz um apelo às emoções no sentido de convencer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não se deve prestar falso testemunho. Não fume na cama, o incêndio se aproxima. Só se deve abrir a boca ao ter certeza. Casa arrombada tranca na porta. Que? Tô com medo de falar essa palavra no YouTube. Abaixo há um grupo de frases de valor argumentativo. Emoções no sentido de convencer. Sei lá, letra C. Ah. Quando eu digo que eu não sei, é só pra fazer de conta. Na verdade, eu sempre sei. Assinale que não exemplifica a função conotativa da linguagem, que exemplifica a denotativa, né? Vamos trazer da negativa para a positiva para ficar melhor. Vamos procurar a função denotativa, que é a função, eu sempre esqueço, conotativo é subjetivo e denotativo é objetivo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Faz o bem sem olhar quem. Siga em frente que atrás vem gente. É cada frase. Fiz o que pude para ajudar os demais. Veja bem o que você vai fazer. E aí, função conotativa. Aqui não tem função conotativa. Letra A. Sério, tem alguma explicação? Deixa eu ver aqui. Letra D, beleza. A frase traz somente o ponto de vista do enunciador, sem que haja uma tentativa de convencimento. Dessa forma,
A linguagem é emotiva e expressiva. A função emotiva foca no emissor, suas emoções. Tá, mas e as outras? A presença do modo imperativo caracteriza a função conotativa. Tá. Assinale a frase em que o termo sublinhado não se repete de nenhum modo. Minhas esperanças nem sempre se realizam, mas sempre tenho esperanças. Quanto maior a mentira, maior a chance de acreditarem nela. Tá. Uma pessoa pode dizer às vezes uma mentira, mas a careta que a acompanha diz a verdade. Detesto o homem que esconde uma coisa no fundo do seu coração e diz outra. Não há admiração mais deliciosa do que a do inimigo. Essas frases não tem o menor sentido. O cara deve ser dele, não sei. Tá, antes. Próxima. As frases a seguir mostram a presença de vírgulas. Assinale aquela em que a justificativa para essa presença se mostra adequada. Opa, vamos ver aqui. Tiradentes, nosso herói, deu nome a uma cidade. Separar elemento anteposto. Não. Separar elemento anteposto. Não sei, peraí. O ministro, temos reunião marcada. Não é aposto, né? E também não é separar elemento anteposto. A juventude tem vantagens, claro. Separar elementos externos. Não. Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2024. Separar o vocativo. Ok? Ele é flamenguista e eu vascaíno. Coitado dos dois. Não sei, a letra E. Já respondi 15 questões hoje, meu Deus. Agora eu venho aqui em questões e pesquiso pelas palavras-chave. E aí eu encontro aquela questão. Que eu tinha respondido o quê? A letra E, né? Que estava errado. Eu podia ter deixado assim mesmo. Mas também 44,6% acertam, né? Enfim, se vocês gostarem desse formato, eu vou fazer mais, de forma até mais apurada, explicando as questões e tal. Apenas como um estudante, né, que tem aí alguma experiência nessa vida de fazer questões, né? Eu não sou professor nem nada. E se vocês quiserem o e-book de 12 erros comuns em língua portuguesa e como nunca mais errar, vai estar na descrição desse e de todos os vídeos do canal. Então, peçam aí se vocês quiserem mais vídeos desse tipo e até logo.